Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz. Mais uma vez estamos em um momento de edificação. Que desde já Deus possa estar edificando a sua vida. Para pensarmos um pouquinho hoje, gostaria de ler com você aquilo que está em Mateus 14, verso 30, que diz assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Sabe quem disse isso? Não foi nada mais, nada menos que o próprio apóstolo Pedro. Até então, não era o apóstolo Pedro que conhecemos, mas era alguém que já estava, vamos dizer assim, caminhando com o próprio Mestre Cristo Jesus. Alguém que já estava tendo experiências com Cristo Jesus. Alguém que já podia dizer que estava, vamos dizer, ciente de que Jesus era o Messias, o prometido do Antigo Testamento. Mas é este mesmo homem que está diante de uma tempestade e em vez de olhar para o próprio Senhor, olha para a própria adversidade e diz que ele estava pronto para afundar, mas em nome daquilo que ele já sabia que alguém poderia socorrer, ele grita: Senhor, salva-me. Sabe o que me faz pensar? É que muitas vezes em nossa vida não existe uma oração metódica, ou seja, uma oração que nós devemos seguir toda uma regra. Ora, muitas pessoas fazem questão de orar simplesmente em tal horário, em tal circunstâncias. Tem gente que tem o propósito de orar simplesmente só por orar. Tem muita gente que só agradece o almoço. Tem muita gente que só ora quando a coisa aperta. Mas Pedro ensina-me que diante das adversidades, embora elas sejam grandes, só existe uma oração que podemos fazer. É clamar a Jesus para nos salvar. Às vezes as adversidades nos apertam. Às vezes as circunstâncias são maiores que nós. E não existe uma oração metódica que possamos fazer. Não existe aquele ritual sagrado que fazemos, às vezes diariamente. Não existe uma oração que possa durar 1 hora, 2 horas, que vai levar Deus a se mover. Pense na circunstância de Pedro. Talvez essa oração não durasse nem 2 segundos. Ele simplesmente gritou: Senhor, salva-me. E Jesus está pronto para atender. A oração não é medida por palavras repetitivas. A oração não é medida simplesmente por quanto tempo você ora. A oração não é medida simplesmente pelo ritual que você faz. A oração, ela tem poder porque, primeiramente, ela aponta para quem de fato Jesus é, o Senhor. Porque a Bíblia diz que em tudo que for feito no nome de Cristo Jesus, ou o Pai, será feito, será concedido. Portanto, a oração precisa ser feita à pessoa certa, a Cristo Jesus, porque Ele é a solução. A oração, ela também tem que ser sincera, porque nós muitas vezes colocamos uma máscara até na nossa oração e fazemos dela simplesmente um ritual e não oramos de coração. Pedro, naquela circunstância, não tinha outra saída a não ser, de fato, fazer uma oração sincera. E Jesus, vendo aquilo que ele estava passando, o socorreu. Perceba que a oração não está trazendo para nós coisas complexas, coisas assim de palavras bonitas. Ela é simples. A oração, ela precisa ser simples. Jesus é simples. Pessoas como nós devemos ser simples. Senhor, salva-me. Você e eu não precisamos fazer como os fariseus, de usar palavras bonitas, fazer sempre um ritual para ser atendido. E Jesus, ao mesmo tempo, lá em Mateus 6, vai dizer que eram orações vãs. A oração verdadeira é aquela que parte de reconhecer que Jesus é a solução.
A oração verdadeira é aquela que vem de fato do fundo do nosso coração, entendendo total dependência de Jesus. E certas vezes nas nossas vidas, certas circunstâncias, certos problemas, não existe mesmo outra coisa a orar a não ser pedir: Senhor, salva-me. Jesus tem poder de nos salvar. Jesus tem o poder de nos livrar. Jesus tem o poder de mudar a nossa história. Por conta disso, ore desta forma: Senhor, salva-me. Ele prontamente irá te socorrer. Ele é Jesus. Ele está presente na angústia. Ele vê o nosso sofrimento e Ele tem poder para nos salvar. Fique na paz, em nome de Jesus.